do grupo que está nos acompanhando, a pastora Josiana, minha esposa, está aqui com a minha filha Maria Eduarda, as demais que ficaram em casa, a pastora Neide também, muito obrigado por nos acompanhar, a presbítera Darlene também, muito obrigado, juntamente com o Rafael, todos os irmãos que estão nos acompanhando, o irmão Ricardo que fez essa empreitada de nos buscar, deu 3 viagens aí para chegarmos até aqui, e que Deus possa recompensá-los abundantemente. Esther capítulo 6, versículo 1 ao 3. Esther capítulo de número 6, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Quem encontrou pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Quem não encontrou pode me dizer um aleluia. Tem alguns aleluias aí, eu esperava que todos encontrem, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que devemos fazer a leitura juntos. Está bonito demais a igreja, que Deus abençoe poderosamente aqui, terra fértil, em nome do Senhor Jesus. Muitas almas serão alcançadas neste lugar, em nome de Jesus. E conforme eu cheguei, foi acontecendo as oportunidades, o Espírito Santo foi confirmando ao meu coração, a minha alma, a palavra que realmente teria que ser ministrada nessa noite. Então Deus confirmou através de cada oportunidade a mensagem desta noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Esther capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtá e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Amém? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Boa noite, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém? O tema que Deus colocou no meu coração nesta noite é entrando para a história. Então o tema desta mensagem é entrando para a história. E quando eu digo a respeito de história, história está coligado com memória. Então história é memória, e memória é identidade. Então preste atenção para você entender esse mistério da parte de Deus para as nossas vidas nessa noite. História é memória, e memória é identidade. Quando a pessoa perde a sua memória, automaticamente ela perde a sua identidade. Você pergunta para ela quem ela é, ela não sabe dizer quem ela é, ela não sabe dizer quem são as pessoas que estão à volta dela, porque ela não tem memória, e sem memória ela não tem identidade. Tem muitos cristãos, muitos crentes nos dias atuais, muitos servos do Senhor Jesus Cristo, que está perecendo lá fora, porque não tem uma história. E se eles não têm uma história, eles não têm uma identidade. E Deus levantou essa igreja, Deus está levantando essa igreja aqui no Jardim Corisco, para que este povo tenha uma história, e ter uma história, esse povo tenha uma identidade. Aleluia. E assim eu sentei aqui, olhei lá para fora, o Espírito Santo me confirmou isso, o evangelista Edson Dia, e tem muitas pessoas deste bairro que estão andando, uma hora está numa igreja, outra hora está em outra, na segunda está na Mundial, na terça está na Universal, na quarta está lá com os irmãos da Deus e Amor, na quinta está lá na Plenitude, na sexta está lá não sei aonde. Essas pessoas não têm história, então elas não têm uma identidade, mas Deus está levantando esta obra para que quem vier congregar neste lugar vai ter uma história e vai ter uma memória para a glória do nome do Senhor Jesus, principalmente ter uma identidade. Aleluia. Aleluia. E quando eu falo a respeito de história, é bem verdade também
que na história secular, na história da raça humana, na história do ser humano, muitos fizeram história, muitos entraram para a história e muitos estão entrando para a história. Para você me entender melhor, quando eu falo a respeito do rei do futebol, automaticamente vem para a nossa memória a imagem de quem? Do Pelé, que foi o maior jogador de futebol dos últimos tempos e até agora ninguém conseguiu ultrapassar a marca de gols que ele fez, enfim, como diz a história. Então ele fez uma história, então ele tem uma identidade. É só falar rei do futebol, você talvez nem conheceu ele pessoalmente como eu, mas automaticamente você se lembra, opa, o Pelé. Quando nós falamos, para você entender melhor ainda, a rainha dos baixinhos, quem não fez parte dessa época, eu saía da escola correndo de manhã para chegar em casa para assistir a rainha dos baixinhos. E quem é a rainha dos baixinhos? A Xuxa. Então ela fez a história dela e ela tem uma identidade. E quando se fala o rei do pop para o mundo lá fora, é claro, para você me entender melhor, nós vamos lembrar automaticamente, já afinado, já foi-se embora, nós lembramos do Michael Jackson, porque ele tem uma história e ele tem uma identidade por trás disso. Então ele fez uma história, então ele tem uma identidade. Mas tem uma coisa, alguns já passaram, os que não passaram vão passar, mas quem faz história na obra de Deus, não vai passar, porque a palavra mesmo diz que passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Oh, glória! Todos esses que fizeram a história secular vão passar, alguns já até passaram. Quando nós chegarmos lá no céu, lá na glória, nós mesmo não vamos lembrar de quem eram eles, porque lá não vai ter futebol, lá não vai ter pop, lá não vai ter samba, lá não vai ter rainha de baixinhos. Isso é coisa da terra. Evangelho não é coisa da terra, evangelho é coisa dos céus. Aleluia. Mas tem uma coisa, quando chegarmos lá em cima, nós iremos conhecer aqueles que entraram para a história bíblica, para a história da palavra de Deus, porque será eterno em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Algumas pessoas, ainda falando do mundo secular, para você me entender, e até mesmo dentro da igreja, algumas pessoas fazem história, mas de uma maneira negativa. Por exemplo, Judas Iscariotes fez história, mas de uma maneira negativa, porque traiu o nosso Messias, traiu o nosso Salvador, traiu o nosso Mestre, traiu o nosso Senhor, traiu o Senhor Jesus Cristo. Então ele entrou para a história de uma maneira negativa. Muitas das vezes é usada até de uma maneira figurativa, quando alguém trai a outra pessoa, fala, aquele Judas, até na boca do ímpio ele vai parar o nome dele, de uma maneira negativa. É só a pessoa fazendo algo de errado, uma traição, que já é lembrar, aquela lá é uma Judas, aquele é o Judas, que é uma maneira negativa. E muitos até mesmo nos dias atuais estão fazendo história, mas de uma maneira negativa. Para você me entender melhor, por exemplo, tem pessoas que estão entrando para a história porque tem a língua comprida demais. Aí quando lembra da pessoa, quando fala de um fofoqueiro, fala de uma fofoqueira, aquele lá com a língua dele do tamanho da gravata que ele usa. Aquela irmã lá, a língua dela é maior do que a própria saia que ela usa. Quer dizer o quê? Está fazendo história? Está, mas de uma maneira negativa. Mas o Senhor Jesus nesta noite vai nos lavar e nos remir, nos sangue assim poderoso, para que não venhamos ser lembrados de uma maneira negativa. Aleluia! O adversário, ele é especialista nisso, de marcar as pessoas de uma maneira negativa. Ele é um artista, para você me entender melhor, porque ele quer pintar um quadro a respeito das pessoas. O quadro que ele queria pintar, o meu quadro no passado era um drogado, um perdido, um alcoólatra, um lamaçal do pecado, mas a borracha de Jeová passou no quadro, e o artista maior do que ele, Criador, Senhor e Salvador, entrou na minha vida, na
tua vida, na nossa história, e hoje está escrevendo uma nova história ao meu, ao teu respeito. Quem acredita nesta palavra profética e revelada, lá no teu parente, no teu familiar também, não desista de orar e de buscar por eles, porque de repente o adversário está pintando um quadro, mas quando passar a borracha de Jeová na vida dele, Jesus vai começar a escrever uma nova história na vida dele. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória. Então nós devemos entrar para a história. E de que maneira que você quer entrar para a história? Que maneira que você quer ser lembrado? Esta é a mensagem simples e objetiva nessa noite. De que maneira que eu quero ser lembrado daqui a 10, 20, 30 anos? De que maneira eu quero ser lembrado quando eu chegar no nível do apóstolo Paulo, se Deus assim permitir, chegar a declarar, evangelista Edson: combati o bom combate, guardei a fé, encerrei a minha carreira, ou seja, eu me aposentar. De que maneira que eu quero ser lembrado pelas minhas filhas, pelos meus netos, pelos meus futuros genros? De que maneira que você quer ser lembrado, meu irmão? De que maneira você quer ser lembrada, minha irmã, quando daqui a alguns anos, eu não quero que você seja lembrado como a dona Candinha do bairro, ou como aquele que deve todo mundo no bairro. Não, você tem que ser lembrado como um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, assim como os personagens da Bíblia Sagrada. Obrigado, Jesus. De que maneira que eu posso entrar na história? Aleluia. E aqui eu disse que foi confirmando as oportunidades, e já vou começar a dizer o porquê. A irmã falou, e muito bem falado, ainda há pouco, e é o que eu penso também, e eu canso de dizer isso até na rádio de sábado passado. As pessoas têm uma má impressão, as pessoas têm uma ideia errônea, que só faz a obra quem vem aqui na frente e pega o microfone na mão e prega, e canta, e fala. Não, tem muita gente que não vem aqui na frente, mas também tem um grande legado na obra de Deus, porque quando ninguém vê, está limpando uma cadeira, está limpando o chão, está limpando o púlpito, está limpando, cuidando da casa de Deus. Isso também é obra, e é bom que você também seja lembrado, lembrada, por ter zelo na obra de Deus. Quem é que está me entendendo aqui nesta noite? Esta palavra é para alguém aqui dentro. Talvez as pessoas dizem: olha, mas eu nunca vi você lá falando nada. Talvez a pessoa não foi chamada para isso, mas ela tem um grande zelo pela obra de Deus. E muitas das vezes, quando muitas pessoas estão dormindo, ela está com o joelho dela na madrugada orando: Deus, guarda o pastor, Deus, guarda a pastora, Deus, guarda os presbíteros, Deus, guarda os evangelistas, Deus, guarda os missionários, Deus, visita aqueles que estão lá no campo, lá na África, lá no Nordeste do Brasil, guarda eles, Senhor. E o Senhor tem visto, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. E de que maneira então que nós podemos entrar para a história? Primeiro, pela fé. Hebreus capítulo 11, escreve aí, eu não vou ler para ganhar tempo, mas vai trazer um exemplo de homens e mulheres de Deus. Nós chamamos da galeria da fé. Homens e mulheres de Deus que fizeram história, entraram para o livro sagrado, para a Bíblia Sagrada, o cano sagrado, porque tiveram fé. Porque sem fé é impossível. Como é sem fé? É impossível agradar a Deus. Para você nunca mais esquecer, sem fé É impossível agradar a Deus. Então o primeiro ponto é ter fé. É pela fé. É quando tudo parece que está desmoronando, quando tudo parece que está se acabando, quando tudo parece que está de perna para o ar, você está firme, forte, confiando: o meu Deus vai me dar vitória, o meu Deus vai me dar vitória. Quem tem fé tem confiança. O vento pode balançar a polpa do barco, mas o mestre está no nosso barco, e nós não iremos naufragar. Ele está conosco. Então pela fé nós marcamos sem termos aleluia. Seja lembrado, seja lembrada como uma mulher de fé, como um homem de fé. Não seja lembrado ou lembrada como aquela pessoa que só murmura, só reclama, aquelas pessoas que sempre estão abaixo. Tem uns irmãos que às vezes eu estou pregando assim, o Espírito Santo está me recordando.
E é até triste isso, quando eu falo que eu lembro logo de fulano e ciclano, parece que é automático na minha memória. Por quê? Eu falei que história é memória. Então a história que ele está escrevendo da própria vida é essa. A paz do Senhor, meu irmão, com aquela alegria. O que foi, meu irmão? Uma luta. E é sempre a mesma luta, evangelista Edson. Sempre a mesma prova. Olhe por mim. Aquela vida que só sabe contar derrota, só sabe contar fracasso. Não, tenha fé em Jesus. Seja como a mulher. Como vai? Vai tudo bem. Ainda que o filho esteja em cima de uma cama, moribundo à beira da morte, mas como vai, Sulamita? Vai tudo bem. Aleluia! Tapa na cara de Satanás. Ele tem que bater em retirada da porta da sua casa, da porta da sua família, do seu ministério, do seu trabalho, porque ele até tenta te colocar para baixo, mas o sorriso está no seu rosto e a fé no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Segundo, você pode entrar para a história através da sua perseverança. Eu já vou falar aqui onde eu li, já vamos chegar lá. Através da sua perseverança. Exemplo na Bíblia: Josué e Caleb. 12 são escolhidos, 12 espias, vão espiar a terra, trazer o relatório para o líder Moisés, mas 10 chega com um relatório negativo. Olha, a terra é maravilhosa. O positivo é isso: a terra, os frutos são maravilhosos, o cacho de uva precisa de não sei quantos homens, um só não consegue carregar o cacho de uva. A terra tem leite e mel, a terra é próspera, a terra é maravilhosa, a terra é muito boa, porém os homens são como... Nós somos como gafanhotos perante eles. Os homens são gigantes, são filhos de gigantes, e nós perante eles nós somos gafanhotos, pequenos, mirrados. Mas 2 se levantam com autoridade, com perseverança, e diz: sim, é verdade, mas você se esqueceu de olhar para o tamanho do Deus que você serve. Tem alguém aqui que está enfrentando situações que se sente muitas das vezes pior que um gafanhoto, menor que um gafanhoto, se sente como um grão de areia, se sente como uma formiga diante do problema, da dificuldade, da luta, da prova. Sim, mas tem uma coisa: o seu Deus é maior do que qualquer luta e adversidade que você possa passar. Aleluia! E aqueles 2 homens perseveram, acreditam. Aqui está se iniciando uma obra, inaugurando mais uma obra. E aqueles que acreditarem, perseverarem, alcançarão a terra que mana leite e mel. Aleluia! Foi falado aqui também, e eu guardo isso muito comigo. Eu vou abrir um parênteses aqui. Você ir para um ministério onde está estruturado é fácil. Onde já tem tantos líderes, tem seus ministérios formados, a igreja está estruturada, a igreja já caminha muito bem, é muito fácil. Agora eu quero ver começar a cavar poço junto. É poucos que querem, mas tem uma coisa: quem começa a cavar o poço junto faz parte da história. Aleluia! Na frente, lá em cima, e o nome de Jesus é claro, como sempre, sendo glorificado e exaltado. Aleluia! Aí quem começou junto vai poder ter o privilégio de dizer: eu comecei junto. Quem está me entendendo aqui? Porque ninguém faz nada sozinho, não. O evangelista Edson, a presbítera Roseli não vai poder fazer nada sozinho, não. Vai precisar de pessoas junto com ele, que põe a mão no arado, que chora junto, que o suor desça junto. Mas tem uma coisa: serão também lembrados em nome do Senhor Jesus, e entrarão para a história deste ministério. Meu irmão, é triste quando você vê cada pessoa. Eu tenho 40 anos de ministério, eu tenho 50, 60, mas não tem história, não tem memória, não tem identidade.
cidade, cada dia está em um lugar. Mas quando você vê alguém que talvez tenha só 5 anos, 10 anos, não sei, ou que seja pouco tempo, mas diz: eu comecei ali, ninguém dava nada para aquela porta, mas eu estou lá até hoje. Hoje eu tenho 100, 200, 300, 400 membros, mas quando eu tinha só Pedro, João e Tiago, eu estava lá. Aleluia! Quando está estruturado, todo mundo quer fazer parte. Mas quando tem Pedro, João e Tiago, ninguém acredita. Mas aqueles que perseveram entram para a história. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui nesta noite? Aleluia! De 12, 2 perseveraram, mas alcançaram a promessa. Quem perseverar até o fim será salvo, diz a palavra do Senhor. Obrigado, meu Jesus! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E o parênteses que eu ia fazer breve aqui para você entender. Eu não caí de paraquedas no Evangelho. Eu gosto de dizer isso por onde eu passo, principalmente a primeira vez, porque às vezes a pessoa olha e fala assim: olha, pastor tão novo, já é pastor presidente, pensa que eu sou filho de pastores. Não nasci num berço evangélico, vim de uma família alcoólatra, uma família desestruturada. Não conheço a minha mãe, que me gerou, não conheço nem por foto. Meu pai era um ex-alcoólatra, também já passei pelas drogas, no mini banco de praça, mas quando Jesus me resgatou, me lavou e me remiu no sangue do Cordeiro, e começou a escrever uma nova história da minha vida. E ali eu comecei na Igreja Universal do Reino de Deus, e ali comecei de baixo, comecei limpando o chão que ninguém via, comecei cuidando do banheiro da igreja. O pastor um dia olhou para mim e falou assim: você faz parte do grupo jovem? Eu falei: faço, pastor. Ele disse: então eu vou te colocar na prova. A primeira coisa que eu quero que você faça aqui, você vai cuidar do banheiro masculino da igreja. Cuida dele como se estivesse cuidando da sua casa. Comecei a cuidar daquele banheiro com muito zelo, e às vezes quando os irmãos entravam, eu estava, nunca contei isso no público, primeira vez, estava limpando o banheiro, os irmãos entravam para fazer ironia com a minha cara, e começava a sujar, jogar coisa no chão, e começava a fazer uma matéria só para ver na onde eu iria. E ali eu ia cantando e dizendo: ninguém está me vendo, mas Deus está me vendo. Aleluia, Jesus, maravilhoso. Depois de um tempo fui para Paz e Vida. Eu não gosto de dizer muito aqui nomes, mas Deus está, me sinto em casa, então por isso eu vou dizer. Fui para Paz e Vida. Também a mesma coisa. Tem muitos que querem estar aqui, mas não querem começar de lá. Melhor. Muitos querem se levantar para ensinar, mas não querem sentar primeiro para aprender. E ali comecei, cadeira. Depois fui levantado como cooperador na obra. Estou falando de perseverança. Cooperador na obra de Deus. Limpei também várias vezes o banheiro, o chão, e ninguém me via. Eu gostava de fazer assim mesmo: pegava a chave com o pastor no dia que não tinha culto, fechava a porta, só eu e Jesus. Ninguém precisa ver, não preciso de holofote. Eu preciso só que Jesus me veja, já está bom. Quem está entendendo aqui? Eu estou sentindo Deus falando com você. Glória! Aleluia! Oh, glória! Aí depois de um tempo fui levantado a diácono na obra do Senhor. A minha função, na verdade, diácono, tem muitos que precisam aprender teologia na Itaete, porque não sabem nem quem é um diácono às vezes. E ali o pastor falou: diácono vai ficar na porta, porteiro, melhor dizendo. A minha função é ficar lá, a mão estendida, intercedendo, abrindo e fechando porta. Paz do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Tinha irmãos que passavam direto com o educado, nem a paz do Senhor me dava. Alguns pareciam que tinha noite, o pastor fazia assim: ó, Pai do Senhor, só o dedo assim, dava o dedo para me pegar assim: Pai do Senhor. Não sei se era dois, o que acontecia, mas ali orando. Aí eu comecei a ficar incomodado, porque todo pregador que passava no ministério olhava para mim lá no fundo e falava: o que eu tenho contigo é muito mais além, é muito mais do que você imagina. E aquilo começou a me incomodar, porque para mim já estava bom demais abrindo e fechando porta. Mas eu comecei a entrar no meu coração, falei: Deus, então qual é o meu chamado? Eu não sabia se era para pregar, se era para louvar. Pegava um violãozinho velho que eu tinha na época, subia para o monte para tentar aprender a tocar.
tocar. Glória a Deus, que Deus depois de 2 anos me respondeu, senão não estaria ninguém me ouvindo aqui nessa noite. Aleluia. Depois de 2 anos orando para Deus revelar, foi que Deus, depois de exatamente 2 anos, Deus me responde que era na glória a Deus. Aleluia. E dali chegou um certo ponto, tinha chamado para ser pastor ali, mas tinha algo que eu não quero contar aqui no microfone por ética. E Deus começou a me incomodar. Eu falei, não, eu vou sair daqui, eu quero ir para o ministério onde esteja começando, porque eu quero fazer parte da história. Aqui já tem uma história. O pastor João Ribe já é conhecido no Brasil inteiro e até no exterior, já tem história formada, já tem estrutura. Eu quero cavar poço junto com alguém. A minha esposa foi para o ministério da pastora Patrícia na época, me desliguei da Paz e Vida e fui para lá e comecei a cavar poço junto com ela, comecei a ajudar e auxiliá-la na obra do Senhor, e hoje estou aqui contando esse testemunho para dizer que a perseverança nos leva até a bênção. Aleluia. Terceiro, rapidinho. Terceiro, pela fidelidade, você entra para a história de uma maneira positiva e não de uma maneira negativa. Tem muitos irmãos e irmãs que estão entrando para a história, mas infelizmente não uma história positiva, uma história negativa. Tem certos aí por aí que nós falamos, fulano, mercenário, fulano, herege, e assim vai indo, de uma maneira negativa. Mas através da fidelidade, nós entramos para a história de uma maneira positiva. Para você não entender texto bíblico para isso, a história de Ruth. Através da fidelidade de Ruth, ela entra para a história, porque ela diz para Noemi, a sua sogra, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, aonde repousares a cabeça, eu irei repousar contigo. O que é isso? Fidelidade. A outra nora pediu a bênção, beijinho para cá, beijinho para lá, tchau minha sogra, estou indo embora. Mas Ruth permaneceu com a sogra, e Deus honrou aquela mulher, entrou na genealogia do Messias, foi lembrada da história, não só da humanidade, como na história bíblica. E quando chegarmos lá no céu, aleluia, iremos conhecê-la para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Então a fidelidade também nos faz entrar para a entre para a história através da fidelidade. É tão bom quando a pessoa pede referência de um obreiro, ou de um obreiro fala, pode levar lá, porque tem fidelidade maior. Tem uns que infelizmente, por exemplo, o evangelista Ed fala, pastor, me indica aí alguém para pregar no congresso tal. Fala aí, aquela pessoa, se posso trazer? Não, leve não, meu pastor. Leve não, porque é só o sangue de Jesus. Quem está me entendendo aqui? Porque não tem fidelidade. Agora também é verdade que tem muitas pessoas que têm fidelidade, e Deus vai começar a honrar muitas pessoas aqui dentro, por causa da fidelidade que você tem tido com a obra de Deus, com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa. Hoje nos dias atuais, falar de fidelidade é uma coisa ultrapassada, mas para o mundo lá fora, mas para quem está em Cristo é um dever. Aleluia. O mundo lá fora é quadrado você falar que você é fiel, é quadrado falar de fidelidade no mundo lá fora, mas para nós que somos salvos em Cristo Jesus, a fidelidade é um dever que nos faz entrar para a história. Aleluia. Quarto, pela coragem, você também pode entrar para a história. Exemplo bíblico, Davi, a coragem dele, enfrentou o leão, enfrentou o urso, enfrentou o gigante. Isso é coragem, e Deus está derramando coragem e Espírito Santo aqui nesta noite. O evangelista Edson, com a
a sua família, abrir esse ministério na direção do Espírito Santo, é claro, mas principalmente também tiveram coragem, porque para abrir ministério tem que ter chamada, tem que ter coragem e tem que ter a unção do Espírito Santo, porque senão não abre nos dias que estamos vivendo. Mas Deus é aquele que honra a nossa coragem. Tem muita gente que diz: eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero fazer isso, fazer aquilo, mas não tem coragem de levantar cedo da cama para ir à luta. Costumamos dizer que matamos um leão por dia, e é bem verdade. E para se matar um leão por dia, primeiro tem que ter coragem. Aleluia! Então, através da nossa coragem, nós também podemos entrar para a história. É verdade. Já pensou daqui a alguns anos perguntarem para o seu netinho quem é o seu avô, quem é a sua avó? É uma mulher de coragem, de fibra, que não tem um adversário. Agora tem uns e outros por aí que passam na encruzilhada, vê o despacho, faz até o sinal da cruz, faz até credo em cruz, faz até Ave Maria. Na onde que está a tua coragem? Quando diz o vizinho atribulado, fala: ei, eu vou fazer uma mandinga com teu nome, já treme de medo. Não, quem tem coragem não teme, porque maior é o que está em nós do que o que está contra nós. Aleluia! Aleluia! A irmã falou aqui: eu sou pequenininho, o público é maior que eu. Mas pode ser pequeno na estatura, mas a sua coragem te faz ser um gigante na presença de Deus. Aleluia! Eu costumo pregar e ensinar, eu creio assim, que no mundo espiritual, no reino espiritual, nós somos diferentes do mundo físico. A minha estatura no mundo espiritual é maior do que vocês estão vendo aqui. A sua estatura é maior no mundo espiritual. É a mesma a tua coragem. Talvez você pense que a sua coragem é desse tamanho, mas no mundo espiritual a tua coragem é grande perante a presença de Deus. Aleluia! Então Davi é um exemplo de coragem. Davi entra primeiro na história, para a história. Não foi porque antes de chegar no reinado, no trono, ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso, ele enfrentou o gigante, ele fugiu muitas das vezes do próprio rei Saul, ele enfrentou vários exércitos filisteus para poder chegar na onde ele chegou. Então a coragem também é um caminho que nos leva até a bênção, para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Já vou começar a finalização aqui onde nós lemos em Estéia capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Você conhece muito bem a história. Mardoqueu, o próprio texto está nos dizendo que teve uma ação, teve uma atitude. Ele ali salvou a vida do rei. E ele entrou para a história porque ele salvou a vida do rei. Tem certas atitudes que te faz entrar para a história. O evangelista Edson entendeu em nome do Senhor Jesus Cristo. Rafael entendeu em nome do Senhor Jesus. Qual é a tua atitude que você quer entrar para a história? Como eu falei, tem atitude positiva e atitudes negativas. Tem pessoas que entram para a história como aquela pessoa briguenta. Olha, não mexe com ela não, é melhor deixar ela quietinha no canto dela, porque ela é briguenta, ela é marrenta, não pode falar nada com ela, que ela já quer ir para o braço, já quer resolver na força do braço. Isso não vai te levar à bênção não, meu irmão. Mas se você tem uma atitude positiva, você vai entrar para a história de uma maneira diferente. Aleluia! Com aquela atitude dele, ele entra para a... Parece que eu vejo Mardoqueu no decorrer da história, lembrando daquele momento e pensando, se fosse um crente do século 21, eu vou desistir de ir para a igreja, eu vou desistir de servir a Deus, porque a gente faz o bem, parece que só vem o mal, parece que quanto mais
mais eu faço bem, pior a coisa fica. Eu vou para a igreja, eu oro, eu jejuo, eu dizimo, eu oferto, eu participo do coral das irmãs, eu participo dos varões, eu participo dos jovens, eu ajudo na igreja, arrumar a igreja, eu ajudo na limpeza da igreja, na organização, estou sempre presente na igreja, mas parece que nada acontece. Eu quero lhe dizer, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus, fui resgatado das trevas para a maravilhosa luz, para te declarar nessa noite, que nada que você faz na obra de Deus é em vão. Tudo que você faz, até mesmo um papel que você pega do chão e joga no lixo, um copo que alguém deixou fora do lugar e você coloca no lugar, é registrado no memorial dos céus, e Deus vai te recompensar por isso. O nosso trabalho não é em vão na obra de Deus. Muitas das vezes você faz, você diz: olha, pastor não me vê, pastora não me vê, missionário não me vê, os obreiros não vê, ninguém está vendo, o meu marido não vê, a minha esposa não vê, mas os olhos que tudo vê está sobre você e está registrando, e está na registrando no livro das obras, e você vai ter a recompensa. Aleluia! Oh, glórias! Vou abrir mais um parênteses aqui na mensagem, estou quase finalizando. Dias atrás, o evangelista Edson esteve conosco no 5º aniversário do nosso ministério, Vivendo para Cristo. E aconteceu uma situação durante a arrumação da igreja. Por ética, não vou dizer nome, algumas pessoas estavam aqui, sabem o que eu estou dizendo, me questionaram: pastor, você tem que cobrar de fulano, ele não está trabalhando, está em casa lá, poderia estar aqui ajudando, ele sabe fazer esse trabalho, era para estar nos ajudando. Eu falei: calma, minha irmã, trabalho na igreja é voluntário, não é uma empresa onde eu sou gerente e eu tenho que obrigar a pessoa a fazer, senão no final do mês ela não recebe o bendito salário dela. Ela ficou assim. Mas tem uma coisa: quando você chegar lá no céu, aleluia, vai ter um galardão te esperando. E se ele não tiver e querer reivindicar, Jesus vai dizer: lembra, meu irmão, daquele dia que tu dormiu até o meio-dia, poderia ir lá ajudar na minha casa, não foi? A minha pequenininha estava lá trabalhando, ajudando, ordenando a casa de Deus, deixando ela bonita, a minha casa bonita e adornada. Por isso ela está recebendo o galardão dela. Quem está me entendendo aqui? Seu trabalho não é em vão. Hoje uma pastora amiga me liga desesperada: pastor, eu preciso de um aconselhamento, por favor. Sim, que eu posso te ajudar. Fulana se desligou do ministério e ela está reivindicando metade do ministério para ela. Jesus. Eu só vou lhe dizer uma coisa, minha irmã. Eu disse para ela: a igreja não é uma empresa. Quem está me entendendo aqui? Então, onde você se desliga e você quer reivindicar o seu direito trabalhista, o que você faz é voluntário, mas lá no céu tem um galardão te esperando. As obras não salvam ninguém, o que salva é o sangue de Jesus, é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas as obras nos darão galardões perante os céus. Arabadaia Súria, missionária, a mãe do nosso evangelista Edson, contou que já ganhou muitas almas, que feliz, confirmou a palavra. Quantas cores, aleluia, quantas pérolas não há na coroa dela. Lá em cima nos céus podem cortar a cabeça dela aqui na terra por não acertar a marca da besta, mas tem uma cabeça nova esperando lá no céu. Uma coroa com pérolas. Se ficar doente, entra, vem. Tem ali onde eu estava. Entre para a história. Entre para a história. Certa feita, assistindo uma reportagem de um grande homem de Deus, não vou dizer o nome dele, porque a glória é para o nome do Senhor. Perguntaram para ele: como o Senhor quer ser lembrado? Pelas megas igrejas que o Senhor abriu, mega templos. O Senhor quer ser lembrado por isso? Pela grande obra no mundo inteiro que o Senhor fez. Ele:
Eu quero ser lembrado como um ganhador de alma. Essa igreja está sendo aberta para ser lembrada, assim como a referência nesse bairro. Sim, tu vai ser uma igreja ganhadora de alma e vai entrar para a história, sim, como ganhadora de alma. Aleluia! De repente, Mardoqueu muitas das vezes questionou, para finalizar: o que eu fiz? Nada recebi, não tive nenhuma recompensa, pensava ele. Um dia o rei perde o sono, o próprio texto diz: o rei perde o sono, pede o livro das crônicas dos reis. Estava tudo registrado. Tudo que você fez até hoje na obra de Deus está tudo registrado. Não é no cartório humano, é no cartório celestial. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Tudo que você fez está registrado lá em cima. Não passou nada desapercebido. Até mesmo na rua, quando você disse para alguém: Jesus te ama, foi registrado lá em cima. Quando alguém estava triste, você não disse nada, você só abraçou e chorou com ela, foi registrado lá em cima. Naquele grande dia, já estou finalizando, nós teremos uma grande surpresa. Quantos pregadores por aí que nós vemos e vai pensar que naquele grande dia chegar Jesus vai dizer: a parte de mim que eu não te conheço. Quantas pequenininhas que muitas das vezes talvez nunca teve nem sequer uma oportunidade na frente da igreja, mas vai estar lá no primeiro lugar da fila. Quem está me entendendo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos vão pensar: não, aquele lá tem centenas de igreja, vai entrar primeiro? Não, de repente uma igreja como nossa, é assim como a nossa, pequena, simples, no bairro simples e humilde, mas estaremos lá cantando pelo sangue, não é pelo tamanho e a quantidade que traremos para a história, mas é pela qualidade. Oh, glórias! E ali o rei começa a ler a história. Mardoqueu entrou para a história, por isso ele foi honrado. Entre para a história, e o Senhor vai honrar a tua vida, o teu ministério, a tua família, a tua casa. Aleluia! Para finalizar, eu quero finalizar com essa interrogação reflexiva: qual é a maneira que você quer ser lembrado? Qual é a maneira que você quer ser lembrada? Quando falar em Jardim Curisco, eu conheço Jardim Curisco, tem uma igreja do meu amigo evangelista Edson Dias, a presbítera Roseli, casal abençoado, ganhador de almas. Quem está me entendendo aqui está fazendo história. Quando falarem do bairro do Jardim Fontales, não é que eu quero me aparecer não, mas eles eu conheço, tem um pastor lá pequenininho, magrinho, chamado fulano de tal. A igreja é uma bênção adoradora. Quando eu prego lá, o fogo do Senhor desce e Deus se manifesta na igreja, e o nome de Jesus é glorificado. Aleluia! Quem está me entendendo, em nome do Senhor Jesus, não queira ser lembrado porque tem carro importado, mansão aqui ali, não. Isso é bom, prosperidade é dom de Deus, mas seja lembrado por ser um grande homem, uma grande mulher. Aleluia! Feche os seus olhos, por gentileza, curva a sua cabeça, sentado mesmo. Senhor, esse é um recado, Senhor, que Tu me revelaste, ó Pai. Tu sabes, meu Pai amado, que passei dias te pedindo uma palavra revelada por essa noite. Tinha até preparado, meu Pai querido, um outro texto, Senhor, mas o Senhor mudou, Pai, me deu uma nova direção, porque tem muita gente que precisava ouvir, meu Pai, esta palavra. Muitas pessoas que muitas das vezes